Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do tema contextual Quantificações e Relações Socioeconômicas, do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com a professora Ana Paula Porcina Baumann e o professor José Pedro Machado Ribeiro. Nessa videoaula, vamos conversar um pouco sobre associações. Eu sou a professora Ana Paula e estarei com vocês apresentando essa temática. Vocês já ouviram falar sobre associações? Sabem o que é e para que servem? De acordo com o artigo 44 do Código Civil Brasileiro, as associações são previstas como pessoas jurídicas de direito privado, e o artigo 53 diz que elas são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Assim, de acordo com Nailton Cazumbá, as associações são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que se formam pela reunião de pessoas em prol de um objetivo comum, sem interesse de dividir resultados financeiros entre elas. Toda a renda proveniente de suas atividades deve ser revertida para o cumprimento de seus objetivos estatutários. É importante ressaltar uma questão. Embora as associações não tenham fins lucrativos, elas não são proibidas de realizarem atividades que gerem renda, desde que essa renda seja revertida para o cumprimento dos objetivos para os quais a associação foi criada. Mas muita atenção! Essas atividades que venham a gerar algum tipo de renda, ela não pode propiciar lucro para nenhum dos associados, dirigentes ou instituidores. Então, é importante que a atividade econômica esteja prevista de maneira clara no Estatuto da Associação, bem como a intenção de reverter integralmente a receita gerada para o cumprimento dos objetivos sociais da associação. Tipos mais comuns de associações no Brasil. De acordo com o SEBRAE, os tipos mais comuns são associação filantrópica, associação de pais e mestres, associação em defesa da vida, associação de consumidores, associação de classe, associação de produtores e associações culturais, desportivas e sociais. E o que precisamos para organizar uma associação? Fomos no site do SEBRAE para trazer essas informações para vocês. Para organizar associações, você precisará passar por 4 fases. A primeira fase, sensibilização. Segunda fase, constituição. Terceira fase, pré-operacional. E quarta fase, operacional. Primeira fase, sensibilização. É importante que as pessoas envolvidas tenham o maior número possível de informações sobre o tema, legislação, funcionamento, direitos e deveres dos associados. Essas informações devem orientar a escolha em seguir ou não com o processo organizativo da associação. Se houver interesse, o grupo deve mobilizar mais pessoas. O número de pessoas necessárias varia de região para região, já que a lei maior não traz essa definição. Em geral, encontramos nos documentos um mínimo de 2 pessoas, já que é necessário eleger um presidente e um conselheiro fiscal. Segunda fase, constituição. A Assembleia de Constituição é uma etapa formal do processo de legalização. É realizada no ato de constituição da associação, na presença de todos os associados. Na Assembleia será escolhido o nome da associação e a sede, além de ser aprovado ainda o Estatuto Social. Serão eleitos também os representantes dos órgãos de direção, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Após essa etapa, deve-se encaminhar a documentação para registro, que é feito no cartório de registro de pessoas jurídicas. Nas cidades maiores, existem cartórios específicos para essa finalidade. Nas menores, o registro é feito no cartório de registro geral.
O passo seguinte é providenciar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, junto à Receita Federal. Esse cadastro permitirá à associação realizar transações financeiras, contratos, convênios e contratação de empregados. Terceira fase, pré-operacional, é a fase da estruturação, definição de localização, aquisição de imóveis e equipamentos, quando necessários, contratação de funcionários e contadores, abertura de conta no banco, licenças e alvarás, entre outros. Quarta fase, operacional. Início das atividades. Começam os desafios reais da associação. Como toda organização, para ser bem-sucedida, a associação também precisará de uma gestão eficiente e comprometida com os propósitos da instituição. Principais diferenças entre associações e cooperativas. Por ser o associativismo a doutrina básica ou inspiradora dos modelos organizativos de base coletiva, costuma haver alguma confusão na hora de escolher um modelo ou outro. Essa confusão é maior quando o objetivo da organização envolve atividade econômica. As associações são indicadas para levar adiante uma atividade social. O gerenciamento é mais simples e o custo de registro menor e tem como finalidade a promoção de assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classe, filantropia. Já as cooperativas têm um objetivo essencialmente econômico e seu principal foco é viabilizar o negócio produtivo dos associados no mercado, além de ser o meio mais adequado para desenvolver uma atividade comercial em média ou grande escala e de forma coletiva. A diferença da natureza entre elas estabelece ainda o tipo de vínculo e o resultado que os participantes recebem das organizações. Vejam, nas cooperativas, os participantes são os donos do patrimônio e os beneficiários dos ganhos. Nas associações, os associados não são propriamente os donos. As cooperativas beneficiam os próprios cooperados. Nas associações, o patrimônio acumulado, no caso de dissolução, deve ser destinado a outra instituição semelhante, conforme determina a lei. Nas cooperativas, por meio de assembleias gerais, as sobras das relações comerciais podem ser distribuídas entre os cooperados. Nas associações, os ganhos devem ser destinados à sociedade e não aos associados. Nas cooperativas, existe o repasse dos valores relacionados ao trabalho prestado pelos cooperados ou da venda dos produtos entregues na cooperativa. Já nas associações, na maioria das vezes, os associados não são nem mesmo os beneficiários da ação do trabalho da associação. Continuando as principais diferenças. Na legislação, a associação é regida pela Constituição e pelo Código Civil Brasileiro. As cooperativas, pela Lei 5.764, de 1971, pela Constituição e pelo Código Civil. Na constituição da associação, exige-se um mínimo de 2 pessoas. Na constituição das cooperativas, exige-se um mínimo de 20 pessoas. Agora que você já viu as 2 videoaulas que tratam sobre cooperativas e associações, convido você para assistir uma série de vídeos no YouTube, que trazem um pouco mais sobre o assunto e mostram exemplos de cooperativas e associações. Todos os vídeos são curtos e valem a pena assistir todos. Depois de assistir todo o material indicado, gostaríamos que refletissem sobre algumas questões. Elas foram enviadas a você e entre elas destaco: na sua comunidade, há alguma cooperativa ou associação? Qual a finalidade dela? Você já participou de uma associação?
Se já participou, quais experiências foram boas e quais experiências foram ruins ao participar? Quais dificuldades você acha que teria se formasse uma associação ou uma cooperativa na sua comunidade? Além dessas, há outras perguntas no material e, caso ache necessário e importante, converse com alguém que já participou de uma associação ou cooperativa em sua comunidade.